Ana Silvia, obrigado, parabéns pela iniciativa. Acho fantástico a gente poder debater esse assunto aqui. Para a gente, para a Petrobras, é uma oportunidade de trazer uma visão do que tem sido feito em termos de tecnologia para o pré-sal. E eu queria aproveitar essa palavra, oportunidade, porque eu acho que a gente tem poucos desafios tecnológicos, mas a gente tem muita oportunidade de usar a tecnologia para agregar valor ao pré-sal. Tá? Digo que a gente tem poucos desafios tecnológicos porque a gente já está produzindo pré-sal. O pré-sal foi descoberto há 7, 8 anos atrás e hoje a produção, vocês vão ver aí, já atingiu 470 mil barris por dia de petróleo. Então, naquela ideia de desafio tecnológico, a tecnologia viabilizadora da produção de um cenário, isso a gente já passou há 2 a 3 anos. Hoje a gente está investindo muito em criar oportunidades para criar valor para a companhia, agregar valor para esse cenário, aumentando produtividade, reduzindo custos e com certeza garantindo a segurança das operações. Acho que eu passo aqui. Bom, primeiro para dar contextualizada no que é o pré-sal, né, e como está o plano de negócio da companhia, vocês já conhecem isso é público. Os investimentos de 2014 até 2018 da companhia, nos próximos 5 anos, somam aí 220 bilhões de dólares. Né? Eu tenho uma tremenda dificuldade com esses números grandes, são 22 seguidos de 10 zeros, né? 10 zeros, 11 zeros, 9 zeros, quanto é que é isso? Então, como bom engenheiro, adoro brincar com números, né? Esse investimento é um investimento equivalente a 1.400 dólares por segundo, a cada segundo, a cada dia, durante os próximos 5 anos. Chova ou faça sol, ganhamos ou perdemos a Copa do Mundo, a gente vai investir 1.400 dólares por segundo nos próximos 5 anos. 70% disso na parte de exploração e produção, e em números redondos 20% disso na parte de abastecimento, destino principalmente. Dando sequência e distinguindo um pouco mais na parte de exploração e produção, a gente vai investir 82 bilhões de dólares no pré-sal, na parte de exploração e produção de pré-sal. Isso, em números aproximados, quase 40%, 37% do investimento total, que mostra duas coisas. Em primeiro lugar, o pré-sal é extremamente importante para a Petrobras. Em segundo lugar, a Petrobras é muito maior que o pré-sal, não é só o pré-sal. Nós temos todo o pós-sal, os campos maduros, a revitalização dos campos maduros, a manutenção da produção, o prolongamento do declínio, evitando o declínio abrupto dos campos que a gente já produz, da nossa, a gente chama, né, da nossa vaca leiteira, que é a bacia de campos, que nos dá hoje os fundos necessários para a gente poder investir no pré-sal. Tá? Então a gente mantém esse investimento, e esse investimento tem um objetivo principal, primordial, que é a gente conseguir cumprir esse plano de produção de óleo, essa evolução na produção de óleo, que vai nos levar, dentro de 5, 6 anos, a dobrar o tamanho da companhia, tanto em termos de produção quanto em termos de reserva. Hoje, se eu pudesse resumir assim, qual é o objetivo do sistema tecnológico da companhia? Assegurar que a gente cumpra esse planejamento, assegurar que a companhia, através de desenvolvimento tecnológico, possa atingir esses valores com um custo cada vez mais decrescente, melhoria de produtividade, etc. Então, essa curva é a curva que hoje norteia todas as ações da companhia. A gente tem que chegar lá, e isso significa dobrar a companhia nos próximos 5, 6 anos. No pré-sal, como eu falei, já chegamos aos 470 mil barris por dia, partindo de 2008. Eu entrei na Petrobras em 1983, mais de 30 anos atrás, e eu me lembro que em 85 eu trabalhava em Macaé, embarcado nas plataformas. Em 1985 a Petrobras festejou, isso a empresa já tinha mais de 30 anos, festejou o atingimento de 500 mil barris por dia de produção total na companhia. Foi uma grande festa, um grande evento, com uma participação muito grande da produção na bacia de Campos, 30 e tantos anos depois da companhia criada. Hoje, em 8 anos, o pré-sal chegou nisso. Esse ano a gente vai bater os 500 mil de produção de pré-sal. Isso é uma evolução fantástica, o sistema tecnológico tem a ver com isso. Vou primeiro apresentar então alguns números do que é o nosso centro de pesquisa. Nosso sistema de inovação hoje ele é apoiado nesse tripé. A gente precisa de pessoas motivadas, competentes e alinhadas estrategicamente com as necessidades da companhia. Então existe um alinhamento muito forte. Nós somos um centro de pesquisas cativo,
o que a gente faz é atender as necessidades da companhia. A gente não desenvolve tecnologia por tecnologia, o valor da tecnologia está no valor da sua aplicação. Se ela cria valor, ela é continuada, se ela não cria valor, ela é descartada. Ela não prossegue o desenvolvimento tecnológico. Então, todo o nosso objetivo é criar valor para a companhia, esse é um foco muito importante do centro de pesquisa, mas o sistema tecnológico, aqui eu vou mostrar alguns números do centro de pesquisa, mas o sistema tecnológico da Petrobras não é só o CEMS. O CEMS é talvez a parte central, mas toda a área de negócio, na exploração e produção, no refino, na distribuição, logística, na área internacional, gás e energia, toda a área de negócio trabalha em conjunto com o sistema tecnológico. A gente não consegue desenvolver ou disponibilizar tecnologia, aplicar tecnologia no campo sem o apoio e sem o suporte de toda a companhia. Em termos de pessoal, então, no centro de pesquisa, hoje nós somos quase 2.000 pessoas, 1959, um crescimento de quase 50%, praticamente 50% nos últimos 10 anos. O crescimento em quantidade não é tão importante quanto em qualidade. Vocês notarem, a gente praticamente dobrou o número de mestres e praticamente triplicou o número de doutores nesse período. Então, internamente, a companhia está investindo também no desenvolvimento da turma nova que está chegando. Hoje, 60% do nosso pessoal dentro do centro de pesquisa tem menos de 12 anos de companhia. Vocês se lembram da década de 90, na década perdida, a Petrobras passou 10 anos sem contratar ninguém. Então, hoje a gente tem 60% com menos de 12 anos e 40% com mais de 22 anos de companhia. Então, tem um gap que é complicado, né? Faltou uma geração para fazer a passagem de conhecimento natural. Hoje a geração nova, em comparação com a gente, você estava falando de redes sociais, eu fico impressionado. Né? Essa turma não fala no telefone, SMS para lá e para cá, WhatsApp. Minha filha não fala no telefone com ninguém, mas ela se comunica com uma comunidade muito maior do que eu consigo me comunicar. A gente tem que se adaptar, a gente tem que adaptar essa cultura da turma nova para a cultura da Petrobras. Então, essa história de cultura é interessante. Eu costumo falar para a turma, recebi hoje essa semana, no começo da semana, 6 profissionais novos para trabalhar na minha gerência, a gerência de 200 pessoas, e o que eu falei para eles era exatamente isso. Olha, a Petrobras tem uma cultura muito forte, vocês têm que conhecer essa cultura, mas o papel de vocês é mudar essa cultura, mudar e adaptar, senão a gente daqui a pouco vai estar com a cultura de 2 séculos atrás. Então, a gente tem que ter a adaptação, a absorção da cultura mais nova, mas também a gente tem que receber a mudança dessa cultura, isso é um desafio muito grande para a gente. Em termos de investimento, em P&D, na última década a gente praticamente multiplicou por 8 esse valor, passando de uma faixa de 160 milhões de dólares por ano para 1.200. E se vocês notarem a proporção, aí cerca de 60% é em E&P, exploração e produção, e cerca de 20% em abaixo, praticamente os mesmos valores do plano de negócio da companhia. A gente tenta acompanhar o plano de negócio em termos de investimento de PIB. Notando também que nos 5 anos de 14 a 18, praticamente 9 milhões de dólares, o que dá uma média aí de 1,8 a 1,9 por ano, ou seja, um aumento de 50% em relação ao triênio passado, 2010 2013, que foi na faixa aí de 1,2 a 1,3. Infraestrutura, a gente tem, como vocês sabem, a gente está localizado no Rio de Janeiro, a gente está instalado, o Centro de Pesquisa foi criado há 50 anos atrás, exatamente em 2013, em dezembro de 2013, a gente comemorou os 50 anos do Centro de Pesquisa, que a gente chama de CEMS. 10 anos depois de criado, ele foi para essa área, uma área na Ilha do Fundão, uma cidade universitária dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E recentemente, em 2010, a gente negociou com a universidade uma expansão, ocupamos então os 2 lados. O lado de cá é o site original, de um arquiteto conhecido que fez parece um hotel João Pessoa também, que é exatamente igual. E o lado de lá então foi inaugurado em 2010, hoje a gente tem um pouco mais de 200 laboratórios, cerca de 8 mil equipamentos, e a gente atua em todas as áreas, desde a exploração, produção, refino, petroquímica, fertilizante, um esforço muito grande também na parte de meio ambiente, de ambiental, etc. A gente tem uma vasta equipe trabalhando em todas as áreas. Hoje a gente tem consciência de que essas oportunidades tecnológicas para criar valor serão atingidas, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, hoje a gente tem trabalhado muito integrado, a gente tem então trabalhado muito
parceiros tecnológicos nossos, e com as universidades e institutos de pesquisa estrangeiros que podem nos ajudar. Só para ter uma ideia, com as universidades e institutos brasileiros, a gente teve um aumento muito grande dos investimentos, também incentivado pela lei de petróleo, que é muito interessante, né? Naqueles campos em que a gente produz muito petróleo, que a gente paga participação especial, a gente tem uma obrigação de investir com a universidade um certo percentual do nosso faturamento. Quando a gente começou essa investigação, a gente notou que as universidades brasileiras tinham competência, tinham qualidade, mas estavam muito pouco estruturadas em termos de laboratório. Os laboratórios não eram suficientes para cada equipe de pessoas brilhantes, com mestrado, doutorado exterior, pudessem nos atender. Negociamos com a Agência Nacional de Petróleo, então o primeiro esforço que a gente fez foi construir laboratórios nas universidades, para que aqueles pesquisadores que tinham competência, que tinham qualidade, que podiam nos ajudar, pudessem trabalhar conosco nos nossos desafios e nos ajudar. Com isso a gente criou em área, um número de laboratórios que é o dobro em área do que a gente tem no centro de pesquisa. E hoje, sob contrato, nós temos no levantamento do IPEA, para cada pesquisador da Petrobras, a gente tem cerca de 15 pesquisadores nas universidades brasileiras, nos institutos brasileiros, trabalhando, nos ajudando nas nossas oportunidades, nos desafios. Mas nos organizamos esses grupos no que a gente chama de redes temáticas, são 49 redes temáticas, cada rede temática tem um grupo de pesquisadores de diferentes universidades trabalhando. Exemplos de redes temáticas: construção de curso, catálise para refino, materiais, reservatórios. A gente tem uma série de redes temáticas, são 49 delas, onde a gente pode estruturar então essa rede de apoio, estruturar esse investimento obrigatório que a gente tinha por conta da lei do petróleo, mas que trouxesse retorno para a companhia e que alinhasse toda essa pesquisa para nos ajudar. Isso aí foi um movimento fantástico das universidades. Hoje a gente tem alguns benefícios colaterais, né? O garoto que está estudando engenharia, ele entra, vê um laboratório daqueles fantástico, de top mundial, ele se entusiasma e ele quer vir trabalhar na área de petróleo, porque lá fora, você vai nos Estados Unidos, ninguém quer trabalhar na área de petróleo, na Europa ninguém quer trabalhar na área de petróleo porque não tem um glamour, né? É considerado uma empresa limpa, não é green, né? Então, aqui no Brasil, a gente conseguiu criar um ambiente dentro da universidade, uma qualidade dentro da universidade que atrai pessoas competentes e que vão nos ajudar naturalmente, trabalhando com a gente, trabalhando com nossos fornecedores, trabalhando com o nosso parceiro. Além disso, tamanho do pré-sal, lógico, trouxe o interesse dos fornecedores. Os fornecedores que antes só nos vendiam, no máximo fabricavam equipamentos, passaram a trazer a sua engenharia e, com um trabalho coordenado pela Petrobras, trouxeram também seus centros de pesquisa para o Brasil. Essa foto é na ponta sul da Ilha do Fundão, aqui na cidade universitária, onde tem o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, um movimento coordenado pela companhia, trazer os centros de tecnologia de parceiros estrategíssimos da companhia, como Heliporto, Schlumberger, Baker, BG, que é uma operadora, mas é parceira nossa do pessoal, Siemens, GE, etc. E além desse, eu acho que essa área do Parque Tecnológico é finita, outros fornecedores parceiros também abriram centros de tecnologia em Campinas, perto da Unicamp, no Espírito Santo, em outras áreas também, e a gente trabalha em cooperação com eles, focado em resolver os nossos problemas. Além disso, nós temos cooperação internacional com diversos países, diversos institutos de pesquisa em diferentes países. Nos Estados Unidos, a gente pode citar a Universidade de Texas, Stanford, a Universidade de Dawson, no Canadá, Calgary, Noruega, a NTNU entrou no CITEF, na França, no Instituto Francês de Petróleo, na Austrália, CESAR. Então, a gente tem cooperação com todos os grandes institutos de pesquisa que têm algum conhecimento que possa nos ajudar. A gente não tem nenhum ciúmes disso, né? A gente passou há muito tempo da fase de ter orgulho, de ter feito uma solução, para ter orgulho de ter trazido uma solução, né? Trazer uma solução é o nosso papel. Não necessariamente a gente precisa desenvolver esse princípio de Open Innovation, né? Inovação aberta, que a gente pratica realmente. Então, essa foi a primeira parte, uma introdução do que eu queria falar. Acho que a partir de agora, mais a gente não pode falar de tecnologia sem ser um pouco técnico, então vou falar um pouquinho dos problemas que a gente pode ajudar a resolver com tecnologia.
As principais oportunidades, aí, na verdade, eu acho que o maior desafio que vocês vão ouvir aqui é tentar fazer em 15 minutos. Mas as principais oportunidades que a gente tem. Primeiro, reservatórios do pré-sal, na verdade todo mundo fala pré-sal, tem uma camada de 2 km de sal em cima, é um problema, sim, mas o reservatório no pré-sal também para nós é um problema. Por quê? Porque é um reservatório de carbonato. Carbonato é um problema? Não, carbonato não é um problema. O problema é que a gente se acostumou à bacia de Campos, ao pós-sal da bacia de Campos, que é majoritariamente turbiditos, são arenitos, é um outro tipo de rocha. Então, a cultura da Petrobras é produzir petróleo em um tipo de rocha chamado arenito, que é o tipo de rocha que tem na bacia de Campos, e o carbonato para a gente foi uma novidade. Uma novidade a gente tinha que aprender, né? E aprender praticamente do zero. Então saímos atrás de quem podia nos ajudar, fomos visitar, a gente chama análogos, né? São afloramentos, que você pode ver o reservatório, né? fora da Terra, em áreas tão distantes como Namíbia, fomos na Austrália, uma província em Salta, na Argentina, que tem uma área muito boa. Então a gente mandou o nosso geocientista de capacitação, um esforço de capacitação muito grande para que a gente pudesse caracterizar melhor o reservatório. O que é caracterizar melhor o reservatório? Porque entender a partir de dados sísmicos, a partir de perfuração de alguns poços, como é a distribuição de porosidade, como aquele petróleo se formou, como ele vai escoar, tem um parâmetro muito importante para a permeabilidade. Permeabilidade é a capacidade de escoamento desse petróleo dentro da rocha. Como isso varia, o carbonato é extremamente heterogêneo. Você olha um testemunho de 2 metros, tem três coisas que parecem coisas de poços, tiradas de poços diferentes. Como está no mesmo poço, em 2 metros você tem variações enormes de peças com fluxo, com permeabilidade muito altas, com outras peças que parecem mármores, estão fechadas. Então a gente entender isso, poder modelar isso, poder transformar isso em uma simulação confiável, requer um desenvolvimento de conhecimento de como essas formações foram geradas. Isso na verdade, é uma entrega intangível do sistema tecnológico. Você não está fornecendo equipamento, você não está fornecendo metodologia, mas você está fornecendo um conhecimento que depois você vai transformar em modelos que vão permitir você prever melhor o que vai acontecer naquele, e como você pode otimizar o posicionamento de poços, etc. Tá? Então, a caracterização de reservatórios carbonáticos é um grande nicho para a gente, mas não porque seja pior ou melhor do que o estudo disso, mas simplesmente porque é uma coisa nova. Eu queria que não conhecer nossa cultura de 30 anos na bacia de Campos era de outro tipo de reservatório. Monitoramento e gerenciamento de reservatório, muito importante. Hoje a gente tem campos, nossos campos no pré-sal são extremamente grandes, bem maiores do que a gente estava acostumado. E se você tiver um gerenciamento adequado, se você conseguir monitorar como esses fluidos escoam durante a sua produção dentro do reservatório, como é que você vai medir isso, depois eu mostro. Como você pode gerenciar a produção poço a poço de forma a otimizar a sua produtividade, você vai ter ganho, você vai trazer valor para a companhia. Você, dado uma estrutura montada, você, na primeira etapa de caracterização, você conseguiu posicionar seus poços nas melhores condições possíveis. Dado que seus poços estão ali, como é que você gerencia a sua produção para recuperar o máximo possível dentro da sua estratégia? Se você quer antecipar a produção, se você não quer antecipar a produção, se você quer evitar que a água que você injeta para manter a pressão no reservatório chegue rápido nos seus poços produtores. Então, todo esse gerenciamento de reservatório está sendo muito desenvolvido e é uma oportunidade de ganho fantástica. De novo, não é um desafio, a gente consegue produzir com a tecnologia que a gente tem hoje, mas a gente pode melhorar muito o valor desse cenário se a gente investir nessa área. Construção de poços de cenários desafiadores, esse talvez seja o único desafio no sentido de que, não tendo essa tecnologia, alguns poços são inviáveis de se perfurar. Então, mais à frente eu vou entrar em detalhe sobre isso, mas quando você perfura um poço, você precisa colocar um fluido que a gente chama de fluido de perfuração para manter a contrapressão do teu reservatório, para que você não tenha produção inesperada enquanto você está construindo o teu poço. Então o teu fluido tem que ter um peso suficiente para evitar essa produção. Mas se ele for muito pesado, você pode ter um problema inverso. Se você passa por uma área de muitas crateras, muitos, a gente chama bugs,
você pode perder esse fluido pode entrar na formação e você perder o controle do poço do mesmo jeito, porque você, não porque esteja entrando o fluido do poço do reservatório para o poço, mas porque está saindo o fluido do poço para o reservatório. Então existe uma janela em que você pode ter uma janela de peso de fluido que você consegue controlar o teu poço. Em algumas áreas de pressão essa janela é muito estreita, então você tem que ter tecnologias que você garanta que você consiga se manter dentro dessa janela estreita e manter o controle do poço. Tá? Então vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa tecnologia, mas é um problema específico que posso explorar, principalmente na margem equatorial e na pressão. Redução de custo na condição de poço talvez seja o mais importante das nossas oportunidades, porque na Bacia de Campos a gente tinha, em média, num empreendimento, o custo de construção de poço era 1/3 do custo total do empreendimento. Hoje, na operação, o custo de construção de poço é cerca de 50% do custo total do investimento. A gente está aí com sondas que nos custam, sondas e todo serviço em volta nos custos de 800 a $1 milhão por dia. E a gente está construindo poços aí, cuja construção de poços leva de 100, 150 dias. Então, fazer as contas, você vê quanto sai um poço desse, está falando de poços de $150 milhões, você consegue reduzir em 10% o tempo de construção, você reduz em 10% o custo, são $15 milhões economizados para a companhia por poço. Estamos perfurando aí no pré-sal 40 poços por ano, então vocês fazem a conta e vê com o potencial de ganho através de tecnologia na redução de custos. Esse eu acho que é o nosso principal ponto, a gente vai detalhar um pouco mais à frente se eu tiver tempo. Temos outras oportunidades que eu vou passar um pouco batido, mas com o obviamente do processamento submarino, se a gente consegue trazer parte do processamento que a gente hoje faz na plataforma, por exemplo. Hoje a gente leva toda a produção para a plataforma, você separa água, gás e óleo, e a água você reinjeta no poço de água. Então você precisa de uma estrutura na plataforma para fazer isso, você consegue colocar no fundo um sistema que separe a água do óleo e gás e reinjete a água sem precisar levar isso para a plataforma, você economiza espaço na plataforma. Dizem que o custo por metro quadrado da plataforma é mais caro que na geração do planeta, o maior custo que tem de metro quadrado do país é esse. Você então economiza área, você economiza peso, você pode então colocar outros equipamentos e aumentar a capacidade de produção de uma unidade dessa de produção. Nova geração de FPSOs. FPSOs são as unidades, são aqueles navios de produção, as unidades estacionárias de produção. A gente então, trabalhando com o sistema submarino de produção, a gente tem que fazer unidades de produção que considerem que você vai utilizar sistemas submarinos. Os sistemas submarinos precisam de muita energia, você tem que gerar a tua bomba que está no fundo do mar, então você tem que construir unidades que sejam adequadas a esse tipo de trabalho, com bastante equipamentos submarinos. E novos materiais, a gente tem um programa de contaminante, os poços do CO2, o pré-sal tem um pouco de CO2 nele, então você precisa, além da profundidade, além da pressão que é alta, então você precisa de materiais cada vez mais robustos para corrosão, e esses materiais começam a ficar muito pesados para a sustentação da plataforma, então novos materiais mais leves que possam trabalhar bem tanto com pressão quanto com contaminantes corrosivos como CO2 são extremamente interessantes para a pressão. E toda a parte de integridade de equipamento submarino, hoje praticamente todos os nossos sistemas de monitoramento de integridade são por evento, que a gente gostaria de ter, que a gente está trabalhando é para ter um sistema de monitoramento de integridade em tempo real e contínuo, monitorando as bombas, os equipamentos submarinos, as linhas, etc. Para mostrar alguns resultados que a gente bem esquemático, os resultados que a gente já obteve nos últimos 3, 4 anos. Tá? O primeiro deles é interessante, o primeiro à esquerda. Quando começou essa história do pré-sal, a gente não sabia se a gente seria capaz de ultrapassar aqueles 2 quilômetros de sal. Nós tínhamos primeiro nosso receio era tão grande que o primeiro poço Paraty, que foi descoberta do pré-sal, levou mais de um ano de construir o poço. A incerteza, todo momento a gente parava, estudava, analisava, não dá para continuar, porque o sal tem características diferentes, a gente nunca tinha trabalhado com isso, ele tem
primeiro, ele tem uma interação muito forte com o fluido, né? Você bota sal na água, se dissolve, ele tinha medo de fluido, o fluido de perfuração, quando entrasse em contato com a água, pudesse entrar e abrir uma caverna, assim, que depois a gente não conseguisse manter a estrutura do poço. E outro problema é que você começa a trabalhar com fluido de perfuração, tem uma temperatura diferente da temperatura original do sal, o sal se movimenta, o sal é muito móvel com variações de temperatura. Então a gente tinha uma incerteza muito grande se a gente conseguiria construir um poço vertical. Construímos o primeiro poço, depois desse primeiro poço, o descobridor de Lula, fizemos em 6 meses. Então a gente começou a evoluir, ganhar confiança, e a companhia precisava que a gente pudesse disponibilizar novas geometrias de poços com maior interface com o reservatório. Um poço vertical, você atravessa uma camada de 100 metros de reservatório, você vai ter 80, 100 metros para poder produzir. Se você inclina o poço, você tem uma área maior. Se você consegue fazer um poço horizontal, você consegue uma área maior de contato do poço com o reservatório. Isso aumenta a produção do poço, né? A gente chama de produtividade, aumenta a produtividade do poço. O único problema é que o reservatório no pré-sal está imediatamente abaixo do sal, da camada de sal. Então a gente teria que começar, aquele esquema está mal feito, porque a gente na verdade não tem um cotovelo aqui, né? A gente, para fazer um poço horizontal, a gente tem que vir ganhando ângulo lentamente, porque depois a gente tem que descer revestimento, descer equipamentos, e eles têm que passar, você vai fazer uma curva abrupta. Então você tem que começar a ganhar ângulo lá dentro do sal. Mas a gente não sabia nem se podia perfurar na vertical, ainda querer ganhar água no sal era exagerado. Então a gente fez um processo de aprendizado, né, lições aprendidas, e construímos um primeiro poço que atravessou uma camada de sal lá em Sergipe, só para a gente ver se era possível, para testar o equipamento do nosso parceiro, do nosso fornecedor. Ele dizia que era possível, então a gente testou, funcionou. Depois a gente foi para a bacia de Campos, onde a camada de sal é bem menor, perfuramos um poço em 2010, no Marlim, com 30 graus, depois perfuramos um outro na bacia de Campos, já com 80 e tantos graus de inclinação, foi positivo. Aí, no ano seguinte, 2011, 2010, 2011, então a gente foi para Lula e construímos primeiro um poço de 23 graus de inclinação, depois um de 51, por fim um horizontal, e a gente então disponibilizou e mostrou para a companhia, sabemos fazer. Agora a companhia, se vocês precisarem, se vocês acharem que é interessante economicamente, financeiramente, o poço é um pouco mais caro, mas a produtividade vai ser muito maior. Isso é um estudo econômico para ver se vale a pena ou não. A tecnologia foi disponibilizada e passamos nesse assunto para a gente estar encerrado. Em termos tecnológicos, está totalmente disponibilizada essa tecnologia. Um outro resultado interessante do gráfico da direita é a evolução do tempo médio de construção de poço e do custo de construção de poço no pré-sal, fase de perfuração de 2010 a 2013. O que a gente vê aqui não é, evidentemente, só tecnologia, né? Há uma curva de aprendizado, há muita gestão, mas há também tecnologia, com fluidos mais adequados, com brocas mais adequadas. E a gente, junto com a área de negócio, a gente tem conseguido, então, de forma consistente, reduzir o tempo de perfuração. Como eu falei, primeiro o poço descobridor de Lula, vou descontar aquele que descobriu pressão, que foi muito tempo. O primeiro de Lula foram 6 meses, 183 dias de perfuração, e o nosso melhor da classe foi em 46 dias. Então a gente evoluiu muito, conseguimos reduzir muito tempo, em termos de ordem de grandeza, multiplica dia por $1 milhão, você vê qual é a economia que a gente teve. Tá? Mas essa tecnologia a gente não considera entregue. Nossa meta é reduzir mais, a gente tem desenvolvido, eu vou falar mais à frente no slide, no futuro, né, no que a gente está desenvolvendo, mas estamos desenvolvendo mais tecnologia para reduzir ainda mais esse. Até porque quando o poço tem várias fases, né, e a gente tem o que a gente chama o poço Frankenstein, né, pega teu conjunto de poços de qual que levou menos tempo na primeira fase, menos tempo na segunda, menos tempo na terceira. Quando você soma, ainda dá menor do que esses 45 dias que a gente conseguiu. Então a gente sabe que a gente pode fazer melhor. O terceiro, explicar um pouquinho o que é completação. Desculpa, eu estou um pouco na área técnica, mas quando você perfura o poço, você tem, na verdade, o pessoal de completação fala que completação é uma disciplina, né? E eles, quando se apresenta a completação, é a disciplina que transforma um mero buraco
no produtor, né? no equipamento que produz. Né? Então a completação é você transformar o teu poço que foi perfurado, equipá-lo para produção ou para injeção, né? Dependendo do tipo de poço que você está fazendo. E requer então você descer coluna de produção, você desce válvulas de segurança, você desce quadris para injetar produtos químicos na base da coluna, etc., sensores de pressão e temperatura. Mas existe uma novidade aí no mercado, há 5, 6, 7 anos que a gente tem trabalhado nisso, que é a chamada completação inteligente, onde aplicada para aqueles poços que atravessam mais de uma formação produtora, que sem a completação inteligente você vai produzir uma formação ou outra, ou as duas, sem qualquer controle. Se você quiser mudar isso, você tem que desequipar o poço, entrar com uma sonda, desequipar o poço, retirar a coluna, descer outra coluna, produzir da outra formação. A completação inteligente é um sistema que você desce, que tem monitoramento, monitora a pressão, a temperatura, monitora a saturação, a proporção de água e óleo que você está produzindo, e você pode, através de válvulas, de jogo de válvulas, selecionar qual formação você quer produzir. Pode produzir uma, pode produzir de baixo, de cima, as duas. Então você tem essa flexibilidade sem precisar intervir no poço. Isso te dá um poder de gerenciamento de reservatórios fantástico, porque você não tem custo nenhum. Após a instalação, não tem custo nenhum para gerenciar o reservatório, de qual formação você quer produzir. Se na formação de cima a água chegou muito perto, então está chegando muito veloz, você fecha aquela formação de cima e produz só com a de baixo, para evitar de inundar de água a tua unidade de produção, etc. Então a gente já instalou o primeiro sistema, foi em 2011, se não me engano, em Lula, e vamos ter aí umas dezenas instaladas aí em todas as áreas onde a gente tenha poços que atravessem mais de uma formação, que são isoladas uma da outra. No último, lembra que eu falei para vocês que existem cenários em que a gente não conseguia perfurar, porque a pressão dos poros era muito próxima da pressão em que você começa a ter perda de circulação. Pois bem, a gente tem um sistema que já vinha sendo utilizado em terra, né, não pela Petrobras, mas e pela primeira vez, então, esse sistema foi instalado em sondas flutuantes. Hoje a gente tem 2 sondas equipadas com esse sistema e que já perfuramos aí 2 poços com total sucesso, perda de circulação zero. Um dos poços, a gente estima que ganhou 7 dias na perfuração por causa do sistema, e o outro poço simplesmente não seria possível perfurar, a gente teria que abandoná-lo depois de algumas semanas, porque não seria possível controlar o poço. Esse sistema é um sucesso total. A gente vai equipar no futuro mais uma dezena de sondas. A gente tem expectativas de algumas dezenas de poços que a gente vai ter que usar esse sistema na pressão, e que vai viabilizar, então, de outra maneira, ou eles não seriam viáveis, ou eles seriam extremamente caros. Então, um sistema que a gente chama de MPD seria Management Pressure Drilling, que é você perfurar controlando a pressão de fundo, a pressão constante do fundo. Mais um slide de resultados. Esse resultado aí à esquerda é muito interessante, né? Vou explicar um pouquinho também. A sísmica é uma ação que a gente faz de detonar uma fonte que produz ondas sonoras e ondas de pressão. Essas ondas atravessam as rochas e são refletidas em todas as interfaces, né? Então, sempre que você tem mudança de rocha, você tem a reflexão, e você, se você estiver em terra, você coloca os seus sensores em terra e você recebe aquela informação, e você consegue, através de um processamento razoavelmente complicado, ter uma imagem, pode ser em 2D ou em 3D, em 3 dimensões, de como está a tua estrutura lá embaixo. No mar, o que você faz? Você traz um navio, uma série de linhas com esses fones, né, que vão medir essa recepção, e um outro navio com fonte. Você vai fazer essa detonação e ele recebe a informação e você processa. Se você fizer 2 operações dessas defasadas em 1 ano, por exemplo, e depois, teoricamente, você faz 2 operações e depois você subtrai um sinal do outro. Tudo que é rocha vai desaparecer. Sinais de rocha, de interface de rocha, vão desaparecer, porque eles continuam, são exatamente as mesmas rochas. A única coisa que vai mudar
quando você estiver produzindo a pressão do teu reservatório. E se você estiver injetando água, que é o que a gente faz, a gente produz petróleo de um lado, um poço produtor, injeta água para você manter a pressão do reservatório, um poço de injetores. Então a única coisa que muda, na verdade, é a água que deslocou o óleo. Então quando você subtrai esses dois sinais, é o que a gente chama de cisma, que é 4D, a quarta dimensão ao tempo, você tem exatamente a noção de onde a água avançou e tirou o petróleo. Todo sinal que você vê, que seja acima de ruído, né, é um sinal de movimentação, de substituição de água, do que tinha lá de petróleo por água. Bom, o problema é que esse sistema no pré-sal, principalmente em águas profundas, ele tem uma atenuação por causa da água muito grande. E você, evidentemente, você não consegue, os seus sensores em duas campanhas defasadas de um ano, os seus sensores não estão exatamente nas mesmas posições, então você tem uma série de correções que você tem que fazer. O que a gente fez em Jubarte, isso ainda não é pressão, foi a primeira fase, a gente instalou esses geofones no fundo do mar. Então por isso que a gente está falando de sísmica 4D permanente. E a cada ano a gente pode fazer uma campanha de sísmica onde os sensores estão exatamente no mesmo lugar. E aí você tem a diferença de sinais que dá exatamente o que movimentou de água e você elimina praticamente todo o ruído dessa operação. Nós fizemos a primeira aquisição chamada Base, há um ano atrás. Há cerca de 2, 3 meses atrás a gente fez a segunda aquisição e há 2 semanas atrás a gente viu o resultado do processamento dessa segunda aquisição e é fantástico, né? Quando você subtrai um sinal do outro, a imagem que você vê são spots, né? São sinais, e quando você sobrepõe a tua posição de posse, você vê que esses spots estão exatamente em volta do poço injetor. Então você está realmente conseguindo medir o avanço da frente de água. Como você sabe quanto você injetou em cada poço, você consegue calibrar qual é realmente a permeabilidade, a facilidade de escoamento do teu reservatório naquelas áreas onde você teve movimentação. Você espera que o teu reservatório seja extremamente homogêneo, você espera você ter um círculo em volta do poço injetor, né? A água se espalhando de forma uniforme para todos os lados. No entanto, quando você tem heterogeneidade, você vai ter perfis diferentes, com a água tendo preferência de ir para áreas com uma permeabilidade maior. Isso te permite uma atualização dos teus simuladores, um ajuste do histórico dos teus simuladores que a gente não tinha antes. Permite dar um gerenciamento muito mais preciso. Hoje, para você ter uma noção, uma correção razoável de permeabilidade à água, por exemplo, você tem que esperar a água chegar num poço de produção. Enquanto ela não chegar no poço de produção, você está tranquilo. O teu simulador prevê que não vai chegar água e não chegou água. Mas o teu simulador pode estar prevendo que você esteja a 90% do caminho e você está a 10%, ou vice-versa. Então, enquanto a água não chega nos postos de produtor, você não consegue ajustar esses parâmetros adequadamente. Com esse sistema, você vai poder ajustar sempre que você puder, sempre que você quiser fazer uma atualização para 6 vezes. Então, isso foi feito para Jubarte, está instalado, um sucesso, foi o primeiro do mundo nessa lâmina d'água. Logo depois, a Shell instalou um sistema desse lá no Espírito Santo também, coincidência. O sistema não é exatamente igual ao nosso, é semelhante. E a gente deve instalar em 2015 um sistema similar a esse permanente também no pré-sal e no Tabacete Santos. O segundo ali à direita, de cima à direita, outra característica interessante dos carbonatos é que eles, além do sal também dessa característica, mas os reservatórios carbonáticos, eles também reagem quimicamente com os fluidos que a gente injeta, né? Com água, com gás, etc. Coisa que não acontece nos arenistas da Bacia de Campos. Então, essa é uma novidade. A gente trabalhou junto com o Instituto Francês de Petróleo para poder entender como é que essa interação, que a gente chama de interação rocha-fluido, poder colocar isso dentro dos nossos simuladores. E o primeiro resultado prático disso foi o seguinte: nós sabíamos que a água injetada, na verdade, os campos do pré-sal, em vários deles, o que a gente tem pensado em fazer é injetar água de forma alternada ao gás. Uma hora injeta gás, uma hora injeta água. 6 meses injetando gás, 6 meses injetando água nos postos injetores, porque isso maximiza a recuperação, mas isso traz um problema. A água em contato com os contaminantes CO2, por exemplo, que está no gás, essa água fica extremamente corrosiva. A gente fez uma avaliação que
relativamente simples de fazer, e a gente viu que o pH da água baixava demais quando ela chegava nos postos produtores. Então a gente ia ter problema de corrosão, um material adequado para equipar esses postos produtores, a gente chama de super duplex, que é um material que só três fabricantes no mundo fazem tubulações de super duplex, nenhuma das três no Brasil, preço muito alto, conteúdo local zero e prazo de entrega muito alto. O risco maior era prazo de entrega. Com esse simulador de interação rocha-fluido, a gente viu que, tudo bem, a água ia ter um pH muito baixo, mas enquanto ela caminha dentro do reservatório, ela reage com os carbonatos e isso vai baixando a acidez da água, de forma que quando ela chega nos postos produtores, ela já está com uma acidez, com um pH maior, uma acidez muito mais controlada. Esse simulador foi calibrado com experimentos de laboratório, com experimentos no campo, onde a gente injetava a água durante 40 minutos, uma hora, depois produzia essa água, media as características dela, comparava com o valor do simulador, então a gente ajustou no simulador e com isso a gente conseguiu demonstrar para a companhia que a gente não ia ter necessidade de um aço tão nobre quanto o super duplex, precisava de um aço especial, super latensítico, mas que é fabricado no Brasil, conteúdo local, no prazo de entrega muito mais confortável para a gente. Então foi um trabalho assim, muito interessante, porque tinha o pessoal de modelagem de reservatório, o pessoal de química, de interação rocha-fluido e o pessoal de corrosão trabalhando juntos e dando uma solução para a companhia que fez uma economia estimada só em material, só em custo de material, sem contar o risco de prazo de entrega, conteúdo local, nessa ordem de grandeza que vocês estão vendo no slide. FPSO, um dos resultados interessantes na unidade de produção, a gente fez um projeto dentro da nossa área, um conceito de FPSO replicante, que é um modelo onde a gente vai fabricar, está em fabricação hoje, 8 unidades de produção idênticas, mas modulares. Quer dizer, o navio é o mesmo, mas a gente bolou o sistema de processamento como se fosse um Lego, onde no campo você precisa de um tratamento de gás mais sofisticado, você substitui a caixinha de tratamento de água de gás, e a gente conseguiu fazer então um projeto modular que dá um ganho fantástico de escala e de agilidade, tempo de construção desses navios. E finalmente, o boião, o boia de subsuperfície, também tem que dar uma explicadinha no que qual é a motivação dessa boia. Vocês imaginem que você vai interligar um poço a uma plataforma através de um que a gente chama riser, de 2.000, 2.500 metros de comprimento. Esse riser tem que ser adequado aos contaminantes, tem que ser adequado à pressão, então é um riser de parede de aço muito espessa, extremamente pesado, e esse riser fica pendurado na plataforma. A plataforma se movimenta com o ar, as marés. E esse movimento faz com que a parte de riser que toca o solo, ela ora está apoiada no solo, ora ela se levanta, ora apoiada, ora se levanta. Isso causa uma fadiga do material, que reduz a vida útil desse riser. Para compensar isso, você reforça ainda mais o riser, aumenta o peso e os problemas vão se multiplicando. Então a solução foi uma solução criada na companhia, criada na Petrobras, foi desenvolvida, a patente nossa, colocar uma boia, que a gente chama de boia de subsuperfície, 200 metros abaixo da superfície do mar, ligar presa ao fundo do mar através de tirante. E esses risers, então, eles são ligados, eles são conectados a essa boia. E da boia até a plataforma você tem jumpers de 300 metros, muito mais simples, não tem que resistir a tanta pressão, porque a água lá em cima a pressão já é bem menor. Você tem esses jumpers, então, eles têm que suportar essa movimentação. Então, a gente diminui totalmente, a gente reduz a zero o problema de fadiga de material dos risers, e a gente consegue, então, ter uma economia de tamanho, de espessura de parede e de aumento de vida útil desses risers pelo desacoplamento do movimento da plataforma à especificação do riser. Esse é um trabalho fantástico. O primeiro desse sistema já foi instalado em Lula, no Sabinho lá, se não me engano. O segundo já está instalado, mas ainda não tem poço conectado. A gente vai ainda colocar mais 2, quer dizer, no total a gente tem 4 dessas boias sendo instaladas aí daqui até o final do ano. Aí alguma visão de futuro, o que a gente ainda precisa desenvolver, o que a gente está ainda para entregar aí no período aí de 14 e 18.
Continuando na área de caracterização, a gente tem acoplado aí uma disciplina que chama geomecânica, né? Como as pressões dentro do reservatório, oscilação de pressão dentro do reservatório, em reservatórios carbonáticos, alteram aquela propriedade que eu falei, permeabilidade, né? Quando você reduz a pressão, a tendência é uma compressão do reservatório, uma redução de permeabilidade. Quando você aumenta a pressão, você tem uma expansão, um aumento de permeabilidade. Então, entender isso e acoplar essa mecânica, essa geomecânica aos nossos simuladores, essa é a entrega aí para os próximos anos. O segundo, ferramentas para gerenciamento otimizado do reservatório. Na verdade, o que a gente quer é ajustar, já que a gente tem sísmica 4D, já que a gente tem computação inteligente, que a gente tem um monte de dados entrando, que a gente utilize esses dados de uma forma mais automática possível para ajustar os nossos simuladores de escoamento. Então, isso aí vai dar uma ferramenta extremamente poderosa para a operação, poder gerenciar de forma ótima a produção de pressão. Redução de tempo e custo de perfuração, isso aí eu acho que não vai acabar nunca, né? A meta teórica é custo zero, né? A gente sabe que isso não existe, mas é redução contínua, melhoria contínua, através de desenvolvimento de brocas especiais. A gente está trabalhando com todos os nossos fornecedores de brocas, testando junto com eles lá nos Estados Unidos, trazendo para testar aqui no pré-sal desenhos de brocas que sejam mais adequados a essa rocha carbonática que é extremamente dura. E uma coisa muito interessante também, quando começou essa história de pré-sal carbonatos, essa propriedade que eu falei para vocês de interação rocha-fluido era algo que a gente tinha temor, a gente não conhecia, e a nossa o mote era, nós temos que evitar que essa interação rocha-fluido aconteça. E aí alguém na área de construção de poços teve a brilhante ideia, não, nós vamos usar essa propriedade e vamos desenvolver fluidos de perfuração ácidos, ou tem um outro tipo de fluido que a gente chama de quelante, que vai interagir com essa rocha, fragmentar a rocha para facilitar o trabalho da broca. Com isso você aumentar a taxa de penetração e poder cortar e perfurar a rocha mais fácil. Então a gente já tem um desenvolvimento nesse sentido. A gente deve testar esse ano no pré-sal um fluido que a gente chama de fluido quelante, que em testes preliminares em carbonatos em terra, no Rio Grande do Norte, já mostrou que é extremamente promissor. Em teste de laboratório também. O primeiro teste vai ser no segundo semestre, agora para teste para valer, no pré-sal, com o uso desse fluido quelante, que a gente acredita que a gente possa aumentar bastante a taxa de penetração nos reservatórios, com isso ganhando tempo, com isso reduzindo o custo dos poços. E finalmente, um que é meio futurista é você usar ferramentas de perfilagens, ou ferramentas que já existem na perfuração. Você tem uma variação de como está a tua estrutura depois que você perfura o osso, você corre no perfil, você vê como é que é a estrutura em volta do osso. Então, a gente quer usar esse mesmo princípio para fazer uma ferramenta que, em tempo real, enquanto você esteja perfurando, você veja a frente da broca. Você saiba o que está vindo aí na frente, para você poder se adequar em tempo real, adequando tanto o ângulo, né? Você quer, por exemplo, entrar, quando você sai do sal, você já quer entrar no reservatório, e assim que você entra no reservatório, você quer parar a perfuração para revestir o poço. Então, se você consegue visualizar antes, quando é que você está chegando exatamente nesse ponto, que a gente tem uma estimativa pela sísmica, porque na hora do mundo real é um pouco diferente, você consegue ver a frente da broca, 100, 200 metros, você vai ter uma possibilidade de otimizar a sua perfuração muito grande. Isso é um trabalho que a gente tem com 2 fornecedores estratégicos nossos, e a gente está bastante animado. Aí para 2018 a gente tem uma ferramenta que nos permite fazer isso. Praticamente último. Sistema de bombeamento e processamento submarino, eu já adiantei para vocês, a gente poder dispensar, você levar água ou levar gás que você vai depois reinjetar no pulso, levar isso para a superfície, você poder reinjetar diretamente, separar e reinjetar no fundo do mar melhor. Você pode usar sistemas de bombeamento para você dar energia, bombeamento multifásico, que é uma bomba que consegue dar energia para líquido e gás misturado. Então você consegue dar energia à tua produção, com isso você reduz a contrapressão, você reduz a contrapressão do teu reservatório, então você aumenta a tua produtividade.
E esses sistemas todos a gente acha que a gente vai usar em larga escala. Para isso, então, a gente vai ter que ter também sistemas de distribuição de energia elétrica junto do mar. São coisas extremamente novas, e poucas companhias de petróleo estão trabalhando com isso, mas eu acho que a gente está bem animado e a gente tem alguns resultados interessantes. Né? Se a gente conseguir isso, à direita a gente vai ter que ter, então, unidades de produção que sejam adequadas a esses sistemas submarinos. O terceiro, aí, a gente comentou um pouco, materiais não metálicos para os submarinos, são coisas que a gente está buscando para reduzir principalmente peso, poder manusear os fluidos com mais corrosivos e tal, com mais segurança. E sistema de monitoramento da integridade em tempo real, já cheguei a adiantar para vocês isso também. Tá, então, assim, concluindo a nossa visão de futuro na exploração e produção, como é que a gente vê assim, uma imagem artística, né? A gente acha que a gente vai poder fazer perfuração sem riser, é um outro sistema que eu precisaria de algum tempo para explicar, mas vamos passar, mas eu já adianto que seria sempre com aquela visão de redução de custo. Perfuração a laser, usar o laser não em substituição da broca, mas como também um mecanismo de degradação da rocha, facilitando o trabalho da broca. A gente tem um termo de cooperação com uma empresa americana, ainda bem embrionário, vamos começar testes no laboratório em 2015. O uso de nanopartículas dentro do reservatório para melhorar o que a gente chama o varrido da água, melhorar a eficiência da injeção da água. Nanomateriais, tanto nos poços como nos equipamentos submarinos, permitindo aí melhor resistência à corrosão, pressão, evitar que depósitos de parafina, depósitos do que quer que seja, grudem na tubulação, reduzindo a área para a produção. Processamento submarino, já falamos, o processamento vai requerer distribuição de energia elétrica, veículos autônomos submarinos para ajudar a monitorar a integridade dos nossos equipamentos submarinos, nova geração de equipamentos de processo, mais compactos, mais leves, de modo que a gente possa utilizar de um modo mais eficiente a área das nossas unidades estacionárias de produção e as unidades estacionárias de produção do futuro, que permitam usar uma maior eficiência possível todas as tecnologias que estão em desenvolvimento. Tá? Era isso que eu tinha que apresentar, desculpa aí pelo piloto da hora, mas eu achava que devia trazer uma... Não, eu acho que eu concordo um pouco com isso. Muito obrigado pela... Esses levantamentos tecnológicos são praticamente, eu confesso que às vezes que eu vi foi só nos eventos que a gente faz, e é um bom apanhado aí, até para o leigo entender o desdobramento aí da inovação.